Legislação extravagante. Lei 12.850 de 2013, Organizações Criminosas, parte 2. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal e Legislação Extravagante aqui na Prova Concursos. Nesta aula, vamos com a segunda parte da Lei das Organizações Criminosas. Lembrando mais uma vez que estamos estudando a Lei de Organização Criminosa em 3 aulas na verdade, perfeito? Então se você não assistiu a parte 1, eu sugiro voltar lá atrás, porque a gente analisou vários conceitos teóricos para poder entrar na lei de forma efetiva. Então muita informação importante foi passada lá na aula 1, eu sugiro que você retorne para assistir essa. Se você já assistiu a aula 1, ótimo, estamos aqui na aula 2, prontos para começar. Vamos falar de novo da lei 12.850 de 2013, né? Agora a partir do artigo 3º, tá? Vamos lá, pessoal, da investigação e dos meios de obtenção da prova, artigo 3º da lei. Em qualquer fase da persecução penal, aqui ó, qualquer fase da persecução penal envolve a fase de investigação policial e a fase processual penal, perfeito? Qualquer das fases, tá? Serão admitidos sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova. Então vamos lá, pessoal. O que é admitido como obtenção da prova na investigação em torno das organizações criminosas? Tá? A colaboração premiada, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, a ação controlada, o acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais, interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica, afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica, infiltração por policiais em atividade de investigação, na forma do artigo 11, e a cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Pessoal, alguns desses institutos nós estudaremos nesta aula e também na próxima aula, né, na terceira parte, para a gente fechar aqui a Lei 12.850. Alguns outros institutos são tratados na legislação específica e nós não vamos estudar aqui porque eles estão mencionados em outras leis. Mas a Lei 12.850, ela desenvolve, né, o Instituto da Colaboração Premiada, o Instituto da Ação Controlada, o Instituto da infiltração de policiais, né, por policiais em atividades de investigação. Esses institutos nós vamos ver com calma a partir de agora. Agora, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, né, que está aqui no inciso 2, o acesso a registro de ligações telefônicas e telemáticas, né, a interceptação de comunicação telefônica, estão lá na lei de interceptação telefônica, perfeito? Os incisos 2, 4 e 5 estão lá na lei de interceptação telefônica. O afastamento do sigilo financeiro, fiscal e bancário nos termos da legislação específica também não será visto aqui, porque temos a lei, né, de sigilo financeiro e bancário, ela que instrui a quebra de sigilo, perfeito? E as cooperações entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações geralmente são feitas por acordos, né? Acordos entre os entes federativos, tá? Acordos de parceria entre os entes federativos, perfeito? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar da colaboração premiada. Instituto da Colaboração Premiada aqui na Lei 12.850 de 2013, tá? Primeiro, a colaboração premiada depende de requerimento ao juiz, tá? O juiz precisa aceitar o acordo, ele precisa deferir o acordo, tá? Os termos ou o termo de acordo deve ser feito por escrito, tá?
Se não atender os requisitos legais, o juiz poderá recusar a homologação. Olha só, o juiz pode recusar a homologação se esse acordo não atender os requisitos legais, tá? As partes podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Então, não é um instituto ad eterno, né? As partes podem se retratar sim. Pode haver arrependimento e retratação, perfeito? Então, nós falaremos da colaboração premiada, instituto também conhecido como delação premiada. Olha só, os suspeitos de participação em um crime cometido em grupo, né? Algum deles fecha um acordo de delação premiada, tá? Ele entrega nomes e detalhes da ação em troca de alguns benefícios e pode ter a pena diminuída em até 2/3 ou até mesmo receber o perdão judicial. Vamos ver com calma agora. Requisitos da colaboração premiada. Primeiro deles, voluntariedade, tá? Voluntariedade. Não é necessário espontaneidade. Não precisa partir do colaborador a ideia da colaboração, tá? Não é necessário a espontaneidade, mas a voluntariedade é necessária. Se não tiver voluntariedade, nós teremos aí um vício de consentimento, tá? Outro, eficácia efetiva da colaboração visando um ou mais dos resultados. Olha só, a colaboração visa um ou mais dos seguintes resultados: identificação dos demais coautores e partícipes da organização e das infrações por eles praticados, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização, recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais, localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Pessoal, pelo menos uma ou pelo menos um desses objetivos precisa ser alcançado para que a delação premiada tenha eficácia. Se pelo menos um desses requisitos for preenchido, ótimo, né? Se algum desses objetivos, pelo menos um, for alcançado, ótimo. Se for 2, 3, 4, 5, melhor ainda. Melhor ainda, mas é necessário pelo menos um, senão a delação não tem eficácia no plano jurídico, perfeito? Não tem. Observação: o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia durante o inquérito policial podem requerer a concessão de perdão judicial ao colaborador. Obviamente, né, para requerer o perdão judicial, essa delação tem que ser muito boa, né? Tem que ser muito boa, não basta apenas um dos objetivos ou um dos resultados aqui alcançados, né? Pelo menos 2 ou 3 e que seja com qualidade, né? Por exemplo, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização, tá aqui. Poxa, tem que ser realmente revelar essa estrutura hierárquica e a divisão de tarefas, indicando nomes, quem faz isso, quem faz aquilo. Então tem que ser uma coisa muito palpável, porque o perdão judicial, ele vai te isentar o quê? Da sanção penal, né? Ele vai te isentar da sanção penal, é uma causa excludente de punibilidade, tá? Então, quanto melhor a delação, os benefícios para o delator são mais palpáveis. Então, perfeito, já falamos aqui da primeira observação. Agora vamos falar da segunda. O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncias se o colaborador não for o líder da organização ou for o primeiro a prestar efetiva colaboração. Então, se ele colabora, mas não seja o líder, ótimo, tá? O MP pode deixar de oferecer denúncia sim. Agora, se ele for o primeiro a colaborar, a prestar efetiva colaboração, independentemente de qualquer coisa, perfeito? Então, se ele for o primeiro a colaborar a prestar a efetiva colaboração, fará jus a esse benefício, né? O MP pode deixar de oferecer denúncia, tá? Vamos lá. Observação 3. Na sentença, o juiz pode conceder perdão judicial, reduzir em 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por pena restritivas de direito. Olha só, pessoal, perdão judicial, redução de pena, né?
em 2/3, substitui essa pena por restritivo de direitos, é um instituto extremamente benéfico para o delator, tá? Então vamos lá, vamos às regras que estão definidas na Lei de Organização Criminosa. E olha só o que a gente tem aqui. Lei Federal 13.964 de 2019, conhecida como Pacote Anticrimes. O Pacote Anticrimes promoveu algumas alterações na Lei de Organizações Criminosas e a gente vai ver aqui agora. Olha só, artigo 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual, então a natureza jurídica da delação premiada, né, ou da colaboração premiada é qual? É um negócio jurídico processual, tá? Negócio jurídico processual. E é também um meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse público. Por isso é necessário alcançar pelo menos algum daqueles resultados que são buscados, tá? Pressupõe utilidade e interesse público. Artigo 3º-B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade. Olha só, pessoal, essa palavrinha aqui é importante, confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Perfeito? Então, o recebimento da proposta para formalização do acordo de colaboração, ele demarca o início das negociações e constitui o quê? Um marco de confidencialidade. A partir daqui, ninguém pode falar mais nada, tá? Falando, estará violando o sigilo e quebra da confiança e da boa-fé. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa cientificando-se o interessado. Então, o juiz, de forma sumária, pode negar o acordo de colaboração premiada. Obviamente, ele precisa o quê? Fundamentar essa decisão. Aliás, como qualquer decisão judicial, né, precisa ser fundamentada. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para o prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Parágrafo 3º. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Então, olha só, o recebimento dessa proposta, né, desse termo de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade, eles não implicam por si só a suspensão da investigação. Mas é claro, ressalvado o acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, né? Medidas de sequestro, por exemplo, né? De hipoteca. Então, nesses casos, implicaria a suspensão da investigação, mais ou menos, né? Não é bem uma suspensão da investigação, mas pelo menos uma possibilidade de que tais medidas cautelares não sejam aplicadas ao caso concreto, devido justamente à colaboração. Agora, as investigações em si, elas continuam normalmente, tá? Normalmente, até porque essa colaboração não pode ser usada como empecilho, né, empecilho à investigação propriamente dita, tá? A polícia precisa chegar nos demais autores e ela precisa de mais materialidade para indiciar os suspeitos, né? E encaminhar o relatório final ao Ministério Público, que por sua vez oferecerá denúncia, mas lembrando mais uma vez, nos moldes aqui da delação premiada. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Então, olha só, o acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de quê? De instrução, quando houver necessidade de identificação ou complementação do seu objeto, dos fatos narrados. Ou seja, o acordo
pode sofrer uma pequena intervenção no sentido de que as partes tenham mais ciência, né, do seu objeto, dos fatos narrados, a sua definição jurídica, a relevância e a utilidade e interesse público, tá? Parágrafo 5º. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Então, quem vai assinar o acordo, olha só, os termos de recebimento de proposta de colaboração de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante. Então, o celebrante tem a responsabilidade o quê? De elaborar o termo. E ele será assinado por quem? Por ele próprio, o celebrante, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos, tá? Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Imagina só se o celebrante, depois de conseguir algumas informações do colaborador, fala assim, não vou fazer esse acordo mais não. E ainda por cima expõe informações ou provas apresentadas pelo colaborador que de boa fé fez isso, tá? Cedeu essas informações? Não pode, tá? O artigo 6º não deixa isso acontecer. Senão a colaboração perderia sua credibilidade, né? Artigo 3º-C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Então, a figura do advogado é necessária. Se não houver advogado, é necessária a presença de um defensor público constituído, tá? Não se faz acordo de delação premiada, de colaboração premiada, sem a presença de um advogado, sem a presença, né, da defesa técnica, perfeito? Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Isso aqui para dar mais proteção ainda ao colaborador nas hipóteses em que ele é hipossuficiente, perfeito? No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de colaboração, tá? Então, incumbe a quem? A defesa instruir a proposta de colaboração, tá? É óbvio, né, pessoal? A proposta de colaboração é para ajudar o quê? O réu, aquele colaborador. Então, nada mais justo. É a defesa que tem que instruir isso aí, tá? E os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração, ou seja, os elementos que vão confirmar isso tudo aí que será narrado pelo colaborador. Consequências da delação. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial. Olha só, a gente viu lá, vamos rever aqui na norma. Então, o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituir essa pena privativa de liberdade por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetivamente. Então, aqui, ó, a colaboração tem que ser efetiva e voluntária, tá? Efetiva e voluntária, com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. É necessário um ou mais desses resultados. A gente já viu, mas vamos rever aqui para revisar, né? A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa,
a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa e, por fim, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada, tá? Integridade física preservada. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador. Então, isso aqui é necessário, tá? A personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Tudo isso tem que ser levado em conta, né, para a concessão do benefício da colaboração premiada. Parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia nos autos do inquérito policial, então, sempre o promotor de justiça representando o Ministério Público a qualquer tempo da persecução penal, no inquérito ou na fase processual, ou o delegado somente na fase de inquérito policial, tá? E o delegado de polícia nos autos do inquérito policial com a manifestação do Ministério Público. Então, o delegado no inquérito policial, ainda assim é necessária a manifestação do promotor de justiça, né? Poderão requerer ou representar o juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28 do Código de Processo Penal, tá? Então, olha só, observação aqui, ó, no caso de pedido do delegado, o parecer do MP não vincula a decisão do juiz, tá? O parecer do Ministério Público, do promotor de justiça, ele não vincula a decisão judicial. O juiz pode ir contra o parecer ministerial, tá? Parágrafo 3º. O prazo para o oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Então, esse prazo para oferecimento da denúncia ou processo, ele fica suspenso, tá? E suspende-se também o quê? O respectivo prazo prescricional, combinado? Mas lembrando que tem um lapso temporal para isso, tá? Até 6 meses, prorrogável por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração. Então, no máximo aí, 1 ano. 1 ano se houver o quê? Prorrogação. Se não houver, apenas 6 meses. Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador não for o líder da organização criminosa. Se for o líder, não tem jeito, tá? Ele for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo, tá? Então, nestas situações, ok. Caso contrário, não. Parágrafo 4º-A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador, tá? Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos, tá? Então, olha só, se a colaboração for posterior à sentença, via de regra ela é anterior à sentença, mas se ela for posterior à sentença, a pena poderá ser o quê? Reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes aqueles requisitos objetivos para a progressão de regime, tá? Essa é a famosa colaboração tardia, a colaboração posterior. Antes tarde do que nunca, né? Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração. Então, olha só, pessoal, ponto importante, isso é sempre cobrado em prova. O juiz não faz parte da colaboração, tá? Ele não vai ficar ali, ó, na negociação, ele não participa dessa negociação realizada entre as partes, tá? Para a formalização do acordo de colaboração. Então, vamos lá. Que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso,
entre o Ministério Público e o investigado, o acusado e o seu defensor, tá? Então, a colaboração ela ocorre entre as partes. E quais são as partes? O delegado de polícia, o investigado e o defensor, sempre com uma manifestação do Ministério Público, tá? Ou então, se for o caso, entre o próprio Ministério Público, sem a presença aqui do delegado de polícia, e o investigado ou acusado e o seu defensor. E lembrando sempre o defensor junto, seja o advogado, seja o defensor público, tá? O defensor sempre junto, o juiz não participa da negociação, isso é cobrado em prova. Cuidado, o juiz não participa da negociação. Parágrafo 7º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º deste artigo, serão submetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador acompanhado de seu defensor, ó, sempre o defensor juntinho, né? Oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade e legalidade, adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem os critérios de definição do regime inicial de cumprimento de pena do artigo 33 do Código Penal, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e a Lei 7.210 e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo artigo 5º deste artigo. E lembrando que a Lei 7.210 é a LEP, a Lei de Execução Penal, tá joia? Outro requisito aqui, ó, outro aspecto, adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput deste artigo, a gente já estudou. Voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob o efeito de medidas cautelares. Então, pessoal, o juiz ele não participa da negociação. Ele vai analisar o que? Os aspectos formais do acordo de colaboração permeado. O juiz vai analisar os aspectos formais e aí vai decidir pela apreciação ou não desse acordo no procedimento, tá joia? Mas ele não participa da negociação, ele analisa os aspectos legais, né, e formais do procedimento. Parágrafo 7º-A. O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena nos termos do Código Penal e do Código de Processo Penal antes de conhecer os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prevê o não oferecimento da denúncia na forma dos parágrafos 4º e 4º-A deste artigo ou já tiver sido proferida a sentença. E artigo 7º-B, são nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Então, olha só, são nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Perfeito? Essa renúncia do direito de impugnar a decisão homologatória é nula de pleno direito. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo-se às partes para as adequações necessárias. Então, olha só, ele pode recusar a homologação da proposta, tá? Que não atende os requisitos legais, mas ele pode também o quê? Devolver às partes para que ocorram as readequações, para que as partes promovam as readequações e tornem esse acordo legal, ele possa ser, né, que ele possa ser legalmente apreciado pelo juiz, tirar todos aqueles vícios, né, do acordo, aqueles vícios legais, vícios procedimentais, para tornar ele em perfeitas condições de análise para o juiz. Então o juiz ele pode interferir, mas pode devolver também, tá? Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, olha só, sempre acompanhado pelo defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público, que é o promotor de justiça, ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Mas lembrando, depois de homologado o acordo, perfeito? As partes podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador
não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Então, lembrando aqui, a gente já viu isso, mas relembrando, né? É possível a retratação da proposta, tá? É possível a retratação da proposta. Parágrafo 10A. Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Então, olha só, em todas as fases do processo, processo não é inquérito, tá? Deve-se garantir ao réu delatado, aquele réu que foi delatado, a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. É o quê? Contraditório, né, pessoal? Contraditório não pode ser dispensado jamais. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. E o parágrafo 13, né, com nova redação aí dada pela Lei 13.964, o pacote anticrimes, aliás, né, introduziu vários dispositivos e modificou vários dispositivos também, né? Parágrafo 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenoptia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. Perfeito? Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará na presença de seu defensor ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Então, pessoal, o direito ao silêncio, que é um direito constitucional, né, nesta ocasião da colaboração premiada, ele pode ser suprimido. Por quê? Porque o investigado ou o processado, né, ele estará se valendo de um grande instituto que pode aí excluir a sua punibilidade, pode reduzir a sua pena, pode substituir a sua pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Então, o colaborador precisa falar, ele precisa o quê? Expressar. Se ele não se expressar, não existe colaboração. Então, não faria sentido ele fazer jus ao direito ao silêncio, que é constitucionalmente garantido. Mas aqui é uma hipótese de exceção. Uma exceção, diga-se de passagem, para ajudar o réu, né? Para ajudar o investigado, tá joia? E ele também, ó, terá o compromisso legal de dizer a verdade. Lembrando que o réu, o investigado, o indiciado, né, o autor do crime, eles não possuem a necessidade, aliás, o compromisso, ó, faltou a palavra aqui, o compromisso legal de dizer a verdade, né? Eles não possuem esse compromisso legal de dizer a verdade. Eles podem se silenciar, né? Obviamente que aqui é uma exceção, a gente está vendo, eles podem silenciar e podem até contar uma história. Não é que o direito de mentir é previsto, gente. Não é isso, eu não estou falando isso. Mas ele não tem o compromisso legal de dizer a verdade, assim como uma testemunha tem. Tá? A testemunha tem esse compromisso legal. O autor do fato, o investigado, o processado, não. O réu, não. Tá joia? Mas aqui ele terá esse compromisso. Por quê? Porque ele fez um acordo. Ele assinou um acordo, tá? Ele assinou um acordo de delação premiada, ele precisa dizer, ele precisa se expressar e precisa se expressar com a verdade, nada a mais que a verdade, tá? Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Eu falei, né? Sempre o defensor presente. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: as medidas cautelares reais ou pessoais, tá? Recebimento de denúncia ou queixa-crime, sentença condenatória. Então, pessoal, essas medidas não podem ser decretadas ou proferidas exclusivamente com fundamento na declaração do colaborador. Não. A declaração do colaborador, ela subsidia as investigações e ela dá os passos, ela dá os caminhos para que o delegado de polícia ou até mesmo o promotor de justiça possa chegar
aos demais autores, né, possa realmente entender o que aconteceu, né, possam alcançar o prejuízo e restituir esse prejuízo às vítimas e por aí afora, tá? Não pode, pelo amor de Deus, esses institutos serem utilizados com base exclusivamente nas declarações do colaborador. E se ele mentir? O colaborador pode mentir, ué, né? Então, olha só, o recebimento de uma denúncia ou queixa não pode estar atrelada exclusivamente às declarações. Uma medida cautelar real de protesto, por exemplo, né? Uma medida cautelar pessoal, uma prisão preventiva, não podem ser tomadas com base exclusivamente nas declarações do colaborador. E muito menos, gente, uma sentença condenatória, né? Pelo amor de Deus, se alguém falou isso é verdade, não é assim que funciona, tá? O acordo homologado poderá ser discindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Então o sujeito fez o acordo lá, tá? Homologou o acordo e simplesmente não quer falar a verdade, quer se calar, vai se calar, olha só, omissão dolosa sobre os fatos, tá? Então essa colaboração poderá ser rescindida. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração sob pena de rescisão. Então não adianta o sujeito colaborar, mas continuar ali na atividade ilícita, continuar ali naquela organização criminosa, desenvolvendo suas atividades. Não, pelo amor de Deus, não. Ele precisa comprovar que já está fora, já deu um passo adiante, né? Ele realmente quer se ressocializar, ele quer se reintegrar à sociedade. Ele precisa demonstrar isso, tá joia? Caso contrário, aqui ó, rescisão da colaboração premiada. Direitos do colaborador, pessoal. O colaborador tem alguns direitos, e são eles: usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica, ter o nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados, ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes, né? Não faria o menor sentido ele ser conduzido com os coautores e com os partícipes que ele delatou ou pretende delatar, né? Participar das audiências sem contato visual com os outros acusados, pela mesma razão do inciso 3º, né? Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem a sua prévia autorização por escrito. E, por fim, cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados, tá? Isso aqui é muito importante, inclusive foi introduzido pela lei do pacote anticrime. Termo do acordo. O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter o relato da colaboração e seus possíveis resultados, as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia, a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor, as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor, e, por fim, a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família quando necessário. Combinado? Artigo 7º. O pedido de colaboração do acordo será sigilosamente distribuído contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas, tá? Então o juiz precisa decidir no prazo de 48 horas. O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Então, olha só, pessoal, o acesso aos autos será restrito, tá? Será restrito ao juiz, ao MP, ao delegado de polícia. Isso é uma forma de garantir o êxito das investigações e assegurar ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova, aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.
Então, se a diligência estiver em andamento, o advogado não fará jus às informações ainda. Lembrando da súmula vinculante 14, né? Súmula vinculante 14. Quem não sabe a redação dela, por favor, procure saber, tá? O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese, tá? O acordo de colaboração premiada e depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo. Mas até quando? Até o recebimento da denúncia ou da queixa, tá? Aí depois disso ele deixa de ser sigiloso, sendo vedado, ou seja, proibido ao magistrado ou juiz, decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Não pode o juiz decidir pela publicidade desse depoimento que veio do acordo de colaboração premiada. Pessoal, isso é tudo que eu tinha para falar. Nós falamos tudo sobre colaboração premiada, né? Várias alterações e inserções promovidas pela lei do pacote anticrimes. São alterações importantes, serão cobradas com certeza na sua prova de concurso público, tá? Eu quero muita atenção à leitura desta lei. Eu quero que você leia a lei seca, sim, é importante ler a lei seca. Vai lá na 12.850 de 2013 e leia o Instituto da Colaboração Premiada, porque ele despenca em concurso, tá? Tá na moda, pessoal. A gente liga uma televisão para assistir um jornal, vê delação premiada, colaboração premiada, tá na moda. Determinados crimes sem delação é praticamente impossível você apurar toda a autoria, toda a materialidade, apurar para onde os ativos financeiros, né, foram enviados. Então, esse Instituto da Colaboração Premiada é importantíssimo para o nosso direito penal, nosso direito processual penal, tá? E vai cair na sua prova, perfeito? Pessoal, a gente ainda tem a parte 3 dessa aula, tá? Vamos falar dos outros institutos da lei de organização criminosa, tá joia? Eu te espero lá, eu te aguardo na parte 3 desta aula, tá? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais!